Eu comprei dois novos pentes de memória de notebook, com 4 GB de RAM cada um deles, que se somados com os 8 GB atuais do meu notebook gamer, eu quero testar para ver se em 2024 ainda vale a pena dar esse tipo de upgrade, principalmente para jogos. Já não é novidade para ninguém que os jogos mais atuais, principalmente os AAA, têm pedido pelo menos como requisito mínimo, no mínimo do mínimo, 16 GB de memória RAM. E mesmo em máquinas mais antigas, como é o caso do meu notebook gamer, sim, é possível fazer esse upgrade, mesmo com memórias com 1600 MHz de frequência e ainda na interface DDR3. Mas a pergunta que não quer calar é: será que faz sentido dar só esse upgrade, mantendo o restante da configuração igual, principalmente processadores, GPU, que costuma ter um impacto maior em FPS? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma comparação lado a lado de 8 GB de memória RAM versus 16 para ver se faz sentido dar esse tipo de upgrade, principalmente em máquinas mais antigas. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. Bom, galera, vamos lá comparar aqui os 8 GB versus 16 GB no GTA V, tá? De cara aqui a gente já consegue pegando a ferramenta de benchmark que o GTA tem, tá? Que ela vai ter algumas oscilações muito fortes, principalmente nas transições, tá? Entre os cenários. Mas quando a gente fala de um FPS médio aí, eles estão muito parecidos. A gente olha o 8 GB aqui, no momento que vocês estão vendo, tá 170 FPS, porque tem um impacto muito forte da transição entre cenas, então aumenta o FPS. Enquanto ali na direita vocês conseguem ver que o FPS fica parecido com 170 quando tem essas transições, tá? O 1% low fica muito parecido também, então vou considerar que um desvio razoável aí seja por volta de até uns 5%, tá, de diferença, mas vocês podem ver que também está muito parecido, e o low até 0,1%, para a gente ser até um pouco mais extremo aqui, está muito parecido também, inclusive o frame time. O ponto aqui do GTA, gente, vocês olharem a utilização de memória, olhar a utilização de memória, o cenário com 16 GB ele está usando 1 GB a mais do que o cenário de 8 GB, tá? E tem uma coisa que vocês não vão perceber pela gravação, vai ser muito difícil, que é o quê? Eu tive que editar isso, as transições entre cenas foi muito mais rápido no cenário com 16 GB. O jogo processa muito mais rápido, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro no próximo jogo que eu vou mostrar para vocês, né? Vocês vão ver, vocês vão notar nitidamente essa diferença, que é o que mais fez diferença aqui no GTA também, que foi o tempo de carregamento entre telas, que geralmente a gente fala que isso tem um impacto muito mais forte quando a gente utiliza SSD versus HD, só que nesse caso aqui, o GTA fez muita diferença também, que se traduz também na hora de jogo. Às vezes tem algum loading ali que a memória acabou fazendo um impacto, né, coisa que a gente geralmente não espera do impacto de memória. A gente espera muito mais algum impacto em stuttering, né, porque às vezes, putz, dependendo do jogo, se a utilização de memória RAM estiver muito próximo ao que ele tem na máquina, ele pode dar esses stutterings. A gente não vê nada muito perceptível, pelo menos na ferramenta de benchmark do GTA, mas em relação a carregamento a gente vê. Tá bom? O restante está muito parecido, utilização de CPU, utilização de GPU também, tá bom? Então vamos ver o próximo jogo. Aqui, galera, esse jogo aqui, assim que a tela abriu aqui de transição, não sei se vocês puderam perceber o quanto de stuttering teve no cenário de 8 GB, principalmente a máquina está fazendo um esforço muito forte para conseguir transicionar entre cenas. Acho que fica muito claro até no momento que vocês estão vendo aqui agora. O FPS em si, vocês podem ver que está muito parecido ali. O FPS médio está 20 FPS versus 19 ali. O low 1% tá... não, eu falei da média, mas olha o low 1%. A diferença que fica no cenário de 8 GB versus 16. É um FPS baixo? É um FPS super baixo. Só que quando você olha a diferença em percentual, eu tô falando mais de 100% de diferença, tá? E aí o Horizon Zero Dawn é um jogo mais pesado, é um jogo mais atual, né? Então você vê esse impacto, principalmente também ali no frame time. Às vezes a gente tem uns picos lá pra cima de frame time. E o outro ponto que eu queria que vocês percebessem, galera, na verdade, dois outros pontos. A utilização de memória RAM,
Olha a diferença de memória RAM que a gente tá tendo no cenário de 8 versus 16 GB. A gente está usando um pouco menos, na verdade um pouco mais de 6 GB ali no cenário de 8 GB versus quase 12, né, no cenário aí de 16. Tá? E vocês podem ver realmente como fica diferente a alocação de memória, que é um fator que acaba impactando aí no stuttering, né? Ó, se vocês olharem inclusive a transição de cenas, ó quão adiantado tá o benchmark do 16 GB. Eles começaram exatamente no mesmo momento, só que tá muito mais adiantado, exatamente porque o cenário de 8 GB tá dando umas travadas, né? Isso também tem um fator que eu não comentei no GTA, que é o que, pessoal? Que aí realmente não tem como a gente mudar os dois cenários, que é a VRAM da GPU. Se vocês olharem, o cenário de 8 GB tá praticamente usando todos os 2 GB que a GPU tem, enquanto no 16 GB um pouquinho, até um pouco mais. Que aí não tem muito o que fazer, que é uma limitação aí física que a própria GPU tem. Então esse é outro fator que pesa aí muito, principalmente para jogos mais atuais. E hoje em dia, as GPUs novas aí praticamente vêm com mínimo aí 6 GB de memória. Vou arredondar para 4, pegar super de entrada, na verdade, tá? Mas quando a gente fala aí pelo menos de média, GPUs média aí, pelo menos 6 GB ela tem. Tá? Então, esse jogo aqui dá para ver claramente o impacto da memória RAM, principalmente nos stutterings. Aqui, tá, pessoal? Antes da gente mudar para o próximo jogo, eu vou deixar vocês verem o momento que vai acabar o benchmarking aqui, tá, desse jogo. Ó a diferença, acabou no 16 GB. Olha a velocidade que tá acabando no de 8, acabou agora. Ela acabou terminando do Horizon Zero Dawn, já começou do CS. Mas galera, acho que os principais pontos quando a gente fala de impacto de memória pro perfil de máquina que eu tenho aqui, que é no caso esse notebook, é exatamente essa questão do stuttering, essa questão da transição, de velocidade de transição entre cenas. A gente vê esses engasgos realmente em jogos um pouco mais atuais, como no caso do Horizon Zero Dawn. Já no CS, eu coloquei aqui para vocês verem, óbvio, a ferramenta do CS é aquela mais arcaica, né? Vocês podem ver o FPS médio, na verdade vocês podem ver o FPS dinâmico que está acontecendo, tá muito parecido. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui as memórias que eu comprei para o meu computador mais antiguinho, tá? Lembrando que é uma DDR3 a 1600 MHz, caso você tenha um laptop desse calibre e também queira fazer um upgrade, tá? Principalmente para melhorar esses impactos de transição de tela, de travamentos, aí principalmente para jogos que demandam mais de 8 GB de memória RAM. E se você gostou desse perfil de vídeo, né, dividindo nas duas telas, comparando dois cenários de configuração, deixa nos comentários também se você quiser ver mais vídeos desse tipo, beleza? Até a próxima, valeu, fui!